Quem ainda aceita a crença arcaica de que usamos somente uma parte mínima de nossos cérebros ainda não se inteirou do que fazemos quando lemos. Este é um vídeo para te convencer de que a leitura é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer e que você deveria imediatamente começar a ler todos os dias. E é isso que vai te fazer vencer qualquer outra pessoa, qualquer concorrência e qualquer dificuldade da tua vida. Nós vamos usar para este vídeo O Cérebro no Mundo Digital, um livro da Marianne Wolf que eu li em 2020, se eu não me engano, 2021, e que defende a ideia, eu acho que é isso, de que nós precisamos ler e nós precisamos ler livros físicos. E olha só, nós vamos ler alguns trechos e vamos falar sobre a leitura. Olha o que ela diz aqui. Um dos processos sensorialmente evocativos mais tangíveis da leitura profunda, nossa capacidade de formar imagens quando lemos. Aquilo que vemos enquanto estamos lendo ajuda-nos a co-criar imagens com o autor. Juntos, você e o autor constroem imagens a partir de um conjunto de detalhes sensoriais cuidadosamente escolhidos, transmitidos apenas por palavras. Resumo isto de uma outra forma útil para a sua vida. Quem lê é mais capaz de criar possibilidades para a sua vida, porque ele aprende a criar imagens. Quem cria mais possibilidades para a sua vida vai ter mais sucesso em qualquer área que seja, porque o que nós fazemos no nosso dia a dia é reflexo daquilo que nós somos capazes de imaginar, daquilo que vemos como possível. Você não vai fazer uma coisa que você considera impossível, e você não vai fazer uma coisa que sequer passa pela sua cabeça como possibilidade ou impossibilidade. Você não consegue pensar a respeito. É como se eu te desse um martelo e você não soubesse para que serve aquilo e você não conseguisse descobrir. Quem tem possibilidades na sua cabeça tem uma vida melhor. E quem lê mais tem mais possibilidades, porque é próprio do processo da leitura que você forme imagens junto com o autor, seja de livro de ficção ou de não ficção. Cara, isso daqui é um livro de neurociência, nós estamos falando isso com base na ciência, não estou falando isso com base num puro achismo. Empatia, transportar-se à perspectiva dos outros. O ato de assumir a perspectiva e os sentimentos de outros é uma das contribuições mais profundas e insuficientemente anunciadas dos processos de leitura profunda. Na leitura, nós entramos na imaginação, nos sentimentos e nos pensamentos dos outros graças a um tipo particular de empatia. Saímos de nossas visões de mundo inerentemente limitadas para entrar no mundo de outra pessoa e retornar acrescidos. Esse fértil milagre da comunicação realizada na solidão, isso é a leitura, né? Comunicação realizada na solidão, você está sozinho em casa, já pode ser uma forma de aprender a amar. Isso é o que está escrito aqui. Quem lê, por se conectar com novas possibilidades de vida, quando você lê ficção, você lê possibilidades de um personagem, mas que reflete pessoas reais. Quando você lê não ficção, você adentra em visões reais, em outra vida de outra pessoa, e aquilo te ajuda a perceber algo que você não via antes. Uma coisa muito simples que a gente pode entender, enquanto eu abro a porta para o meu cachorro, é que eu lembro quando eu morava em Maringá, com 17 anos, nunca tinha saído de lá. E com 17 anos eu fui para a França. E aí na França eu convivi por 3 anos com chinês, vietnamita, francês, turco, minha amiga tcheca, americano, romena, gente de tantos lugares diferentes e tantas culturas diferentes. Aquilo foi uma expansão de consciência tão absurda, e aquilo foi ali que começou o meu processo de compreensão do outro, que é o processo do aprender a amar no fim das contas. É como aquela frase de Santo Agostinho, só se ama aquilo que se conhece. Sim, mas você tem que conhecer então. E você não vai conhecer se você não se expor a essas coisas. Hoje nós vivemos num mundo em que nós estamos cada vez menos expostos no seguinte sentido. Por mais que você tenha um celular na sua mão em que você está conectado ao mundo inteiro e você possa ver reels de mundo inteiro,
Isso daqui é uma máquina isolante. Você se isola e você não ganha compreensão profunda como você ganha num livro. Um livro te dá uma penetração no interior de alguém muito superior a qualquer vídeo de internet. Porque aqui eu vou nos pensamentos mais importantes e profundos de uma pessoa. Pensamentos selecionados para estar num livro. Quando eu estou tentando escrever um livro tem um tempo. Você não coloca qualquer coisa num livro. Você tenta guardar, vamos dizer assim, o seu melhor para estar ali. E é isso o que vai fazer com que você... E é por isso que uma pessoa que lê um livro, ela se conecta mais profundamente com alguém e ela desenvolve um nível de empatia muito maior. Eu tô olhando porque meu cachorro correu para lá, para um lugar que não era para ele correr. Continuamos aqui. O ato de ler é um lugar especial em que os seres humanos são libertados de si mesmos para se transportarem a outros e assim aprender o que significa ser outra pessoa com aspirações, dúvidas e emoções que nunca teriam conhecido de outro modo. Olha que coisa fundamental. Você ter livros e ler livros significa ir para lugares que você não conseguiria de outra forma. E isso vai te dar conhecimentos que você não adquiriria de outra forma. E isso daqui vai te colocar muito separado das outras pessoas quando se trata de trabalho, vida profissional e concorrência. Vou fazer um parêntese. Eu vou botar o título... Este vídeo foi motivado por um vídeo que eu vi de um cara chamado Dylan Johnny, que foi apresentado para mim pelo Johnny Vicari, e ele colocou assim o título do vídeo, ó, Por que a leitura é minha arma secreta? Eu vou copiar esse título, Dylan, não fica bravo comigo, por favor. Eu achei um título muito bom, eu queria ter escrito esse título. E é isso, eu não sou bom em título, então eu tenho que copiar de quem é melhor do que eu. Olha só. Acolhemos o outro como um hóspede em nós mesmos e por momentos nos tornamos o outro. Por um determinado tempo, abandonamos a nós mesmos e quando retornamos, às vezes acrescidos e fortalecidos, estamos mudados intelectual e emocionalmente. Assumir uma perspectiva não só conecta nossa empatia com o que acabamos de ler, mas também expande nosso conhecimento interiorizado do mundo. Cara, você vai ficar mais inteligente e você vai ser melhor para as outras pessoas. É isso que está dizendo. Olha aqui. A capacidade de deixar-se transportar para além de nossas realidades presentes, para um espaço fechado em que podemos experimentar uma coparticipação nos inevitáveis fardos que distinguem a maior parte da existência humana, qualquer que seja a época, medo, ansiedade, solidão, enfermidade, incertezas do amor, perda e rejeição, às vezes a própria morte. Ou seja, você vai ter contato com muito do que está dentro de você. Por isso que ela diz assim, o livro é, por assim dizer, a travessia por um espelho. Você se vê num espelho, cara. E isso é o que faz você ser mais empático e melhor na vida. Vamos para mais um trecho. O processo de assumir a consciência do outro ao ler ficção, bem como a natureza do conteúdo da ficção, não só contribuem para a nossa empatia, mas também representam o que o cientista social Frank Heckmulder chamou de nosso laboratório moral. Ou seja, quando lemos ficção, o cérebro simula ativamente a consciência de outra pessoa, incluindo aquelas que nunca sequer imaginaríamos conhecer. Permite-nos experimentar por alguns momentos o que significa verdadeiramente ser uma outra pessoa, com todas as emoções e conflitos semelhantes e às vezes completamente diferentes que governam as vidas alheias. A qualidade dos nossos pensamentos depende do conhecimento de fundo e dos sentimentos que cada um mobiliza, ou seja, ler vai aumentar a qualidade dos seus pensamentos. É por isso que o próprio ChatGPT, eu vou ler um post que eu fiz no Instagram, eu perguntei para o próprio ChatGPT, ChatGPT, qual a diferença entre ler um livro e falar com você? E ele mesmo diz, cadê o post que eu fiz? Ele mesmo diz, ler um livro te dá profundidade, te dá contexto. E ele conclui da seguinte forma, se você quer formação, leia livros. Se você quer informação, pergunte aqui. Aí eu vou e eu pego do livro do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, a ideia de que nós estamos num mundo de acúmulo de informações. Na verdade, isso está na Crise da Narrativa, outro livro do Byung-Chul Han, em que nós
adicionamos informações, mas essas informações não se transformam numa narrativa, numa sequência de coisas. E é por isso que nós não nos formamos, porque a formação, o desenvolvimento da inteligência não é acúmulo. Eu costumo falar que a memória é um álbum de figurinhas. Só que esse álbum de figurinhas é organizado, igual você pega um álbum de figurinhas, é por time, por página, em ordem alfabética, sei lá o quê. E a inteligência, ela precisa desse álbum de figurinhas organizado, mas ela é muito mais do que esse acúmulo. Ela é, vamos dizer assim, de forma só poética, ela é o uso dessas figurinhas para a melhora da nossa vida. Porque, no fundo, a melhora da nossa vida é a aproximação da verdade. Então, o que a nossa inteligência faz é nos permitir viver uma vida melhor. E o desenvolvimento da nossa inteligência está diretamente relacionado ao desenvolvimento da qualidade dos nossos pensamentos, que uma neurocientista está nos dizendo, melhora com a leitura. Quem lê cuidadosamente, olha isso daqui, quem lê cuidadosamente consegue distinguir melhor o que é verdade e acrescentar o que sabe. Quem lê cuidadosamente, ou seja, com mais profundidade e melhor, sabe quando alguém está mentindo ou está falando a verdade. Você vai ser menos enganado na vida. Você vai estar mais defendido das maldades da vida. Quando a mente preparada com trabalho e inventividade, a página de qualquer livro se ilumina com múltiplas alusões. Qualquer sentença é duplamente significativa. Aqueles que leram amplamente e bem terão muitos recursos para aplicar aquilo que leem. Aqueles que não o fizeram terão menos coisas para aplicar, o que por sua vez lhes dá uma base menor para inferência, dedução e pensamento analógico, tornando-os vítimas potenciais de informações não confirmadas, sejam elas falsas ou invencionices completas. Olha só o que ela fala, nossos jovens não saberão o que é que não sabem. Sem conhecimento de fundo suficiente, os demais processos da leitura profunda serão acionados menos frequentemente, levando as pessoas a nunca ultrapassar os limites do que já sabem. Você fica limitado. Eu brincava com uns amigos meus. Pior do que alguém ser burro é ser limitado, porque ser burro você melhora. Você vai e estuda e melhora. Agora, ser limitado é dizer que você não tem como passar daquilo ali. É estabelecer um rótulo assim, pô, fulano, tu é limitado, hein, brother? A gente ficava fazendo essa zoeira uns com os outros, assim, cara, tu é limitado, quando um fazia uma burrice, né? De fato, é uma coisa real. Quem lê supera as limitações. É como se você fosse alargando o campo de possibilidades da sua vida, fosse aumentando a régua de onde você pode chegar. Ou seja, quem lê pode chegar mais longe na vida. Cara, a minha vontade é só ficar lendo isso daqui o tempo inteiro para você, mas eu acho que ficaria só uma leitura guiada deste livro. Vamos ler mais um pouco para eu ir contando mais coisas. Quando aprendemos a conectar mais e mais os processos em nossa leitura, torna-se mais fácil aplicá-los a nossas vidas, destrinchando nossos motivos, intenções e compreendendo com uma perspicácia cada vez maior e talvez com maior sabedoria, porque outras pessoas pensam e sentem da forma como fazem. Isso é uma coisa importante. Boa parte do desenvolvimento da sua vida vai se dar ao conseguir entender como as outras pessoas estão se comportando, porque o nosso avanço em todas as áreas depende da nossa capacidade de lidar com os interesses das pessoas ao nosso redor. Seja em casa, com a tua mulher, com teus filhos, seja no teu trabalho para você ser promovido pelo teu chefe. Olha só. Em seu elogiado livro Por que Ler, existe um estudioso da literatura, Mark Edmundson, pergunta, o que exatamente é o pensamento crítico? E ele diz o seguinte... ele articula duas ameaças conexas e insuficientemente discutidas ao pensamento crítico. A primeira ameaça aparece quando qualquer esquema poderoso que pretende compreender nosso mundo, como uma opinião política ou religiosa, se torna tão impenetrável à mudança e tão rigidamente acatado que ofusca qualquer tipo divergente de pensamento, mesmo quando este se baseia na evidência ou na moral. É o seguinte, eu vou resumir isso aqui, senão vai ficar chato, né? Eu ficar falando disso aqui. O que esse cara está dizendo é, nós precisamos desenvolver o nosso jeito pessoal de olhar para a vida, ou nós seremos submetidos à visão de alguém que não quer o nosso bem, só quer nos moldar para o objetivo dele.
Então você vai ceder muito mais facilmente a discursos políticos ou religiosos e tudo mais que são falsos e só querem te manipular porque você não tem capacidade de formar a tua própria visão. E ela está dizendo que a leitura fornece isso. Não é só ela, Marianne Wolf, mas todos os caras que ela está trazendo aqui. O resumo do que eu quero te trazer até aqui nessa parte do livro é: você precisa ler para ficar mais inteligente. E não tem nada que faça a mesma coisa que a leitura. Agora, olha a comparação disso com as telas. Olha isso daqui. Segundo Piper, a dimensão sensorial da leitura do texto impresso, ou seja, ler o livro físico, acrescenta à informação uma redundância importante. Acrescenta às palavras uma espécie de geometria. E isso contribui para a nossa compreensão global do que lemos. A geometria é tipo assim, ó, eu sei que tal informação está no começo do livro, está na parte de cima, na página da esquerda. Isso não existe numa tela. Na tela é sempre uma página só. Quando lemos por horas numa tela que envolve uma velocidade rápida de processamento da informação, desenvolvemos um cenário inconsciente de leitura, baseado no modo como lemos diante da tela. Se a maioria dessas horas envolve ler numa internet saturada de distração, em que o pensamento sequencial é menos importante e menos usado, começamos a ler assim quando desligamos a tela e pegamos um livro ou jornal. A leitura numa tela, principalmente em rede social, é uma leitura que não tem pensamento sequencial, ou seja, você não forma ideias longas e profundas. Essa leitura na tela prejudica a leitura do livro físico, que é onde isso acontece. Olha que coisa dramática. Não só é mais importante, é melhor ler no livro físico, como ler nas telas com muita frequência vai piorar a sua leitura. Ou seja, a tela te deixa burro. Ficar no Instagram, ficar lendo em rede social informações que são desconexas e não tem uma sequência, e não exige um pensamento sequencial, vai te deixar mais burro, cara. Isso é muito louco. Quanto mais lemos digitalmente, mais nosso conjunto de circuitos cerebrais profundos reflete as características desse meio. E isso é uma coisa preocupante, porque as pessoas já sabem, os estudiosos, os neurocientistas, eles já sabem que isso é prejudicial, que isso está fazendo com que a gente tenha menos capacidade de raciocínio profundo e sequencial. O Cal Newport, no livro Trabalho Focado, defende uma tese que eu também defendo, de que os profissionais mais bem pagos cada vez mais serão aqueles que têm capacidade de ter um trabalho focado, deep work, trabalho profundo, foco profundo. E isso significa capacidade de criar um pensamento sequencial. Só que quem está no digital, só vendo coisa na internet, está perdendo essa capacidade. É por isso que quanto mais avança a tecnologia, mais eu estou me prendendo aos caderninhos, a escrever no papel, a ler livro físico, e menos eu estou usando a tecnologia. Por quê? Porque eu sei que menos concorrência eu terei. Cada vez menos concorrência. Comecei a questionar a perda cognitiva de... Comecei a questionar a perda cognitiva de não querermos ou no futuro não sermos capazes de navegar as exigências dos conceitos complexos numa prosa mais densa. Por isso me preocupo cada vez mais com a relação entre o número de caracteres com que escolhemos ler ou escrever e o modo como pensamos. Daqui, comecei a entender que quanto mais eu criava conteúdo curto, textinho no story, textinho no carrossel, mais eu estava moldando o meu cérebro a pensar dessa forma. Ou seja, eu estou podando a minha própria inteligência, eu estou matando a minha própria inteligência ao ceder para coisas cada vez mais curtas. O que eu preciso é fazer o contrário. Eu preciso manter a minha atenção em coisas longas, profundas e complexas. A relação crítica entre a qualidade da leitura e a qualidade do pensamento é fortemente influenciada pelas mudanças na atenção e por aquilo que chamei mais intuitiva do que cientificamente, paciência cognitiva. Cara, paciência cognitiva é o que nós precisamos para ficarmos melhores. Ela fez uma pesquisa, olha só, o diretor de um renomado departamento de inglês
Escreveu que não poderia mais oferecer seu outrora concorrido seminário sobre Henry James pelo insignificante número de estudantes interessados ou aptos a ler Henry James. Um professor percebeu que, com o passar dos anos, cada vez menos estudantes estão capazes ou a fim de ler um texto de alta qualidade e profundidade. Então ele está percebendo, os jovens estão querendo ler cada vez menos. E aí ele fala o que é o problema. Entre os professores, duas observações são mais frequentes. A primeira é que os estudantes se tornaram cada vez mais impacientes com o tempo exigido para compreender a estrutura de sentenças mais difíceis, em textos mais densos, e mais avessos ao esforço necessário para ir a fundo em sua análise. A segunda é que a escrita dos estudantes está se deteriorando. Isso é muito grave. Mas que... Aí ela vai. Esses estudantes podem regredir para uma falta de paciência cognitiva diante do pensamento crítico e analítico exigente e para uma incapacidade concomitante de adquirir a persistência cognitiva. E isso significa que esses jovens serão menos capazes de ler e escrever bem e, portanto, menos preparados para o futuro. Está escrito aqui, página 111 do livro Cérebro Mundo Digital. Essa é uma conclusão séria. Vamos generalizar, porque esses estudantes representam um comportamento. O comportamento de você ler pouco e ter cada vez menos paciência para ler, o que elas chamam de paciência cognitiva, ele está determinando uma coisa. Você será cada vez menos capaz de ler e escrever bem e, portanto, menos preparado para o futuro. São coisas que as pessoas ignoram. Principalmente a galera que ganha dinheiro aqui na internet acha que é assim ganhar dinheiro. Meu amigo, o dinheiro que você... Para ganhar dinheiro na internet, você tem que ter um conhecimento diferenciado. As pessoas têm que ver que você conhece para além delas. Não tem como adquirir esse conhecimento sem leitura. Não tem como, sem estudo. Então, se você não está desenvolvendo a sua capacidade de ler coisas profundas e complexas, pelo contrário, está deteriorando isso, é claro que você não vai conseguir viver do seu conhecimento, porque você está matando a fonte de renda que você quer ter. Na minha opinião quanto mais o tempo passar, mais as pessoas de conhecimento vão vencer, vai aumentar a distância em todos os sentidos entre o que lê e o que não lê. O que lê vai cada vez estar mais no topo e o que não lê cada vez mais embaixo na cadeia alimentar da humanidade, entendeu? Por acaso, você, meu leitor, está lendo com menos atenção e, quem sabe, lembrando menos aquilo que leu? Acaso você percebeu que ao ler numa tela está cada vez mais lendo por palavras-chave sobrevoando o resto? Acaso esse hábito, o estilo de ler na tela, contaminou sua leitura em cópia impressa? Você percebe que ficou lendo várias vezes a mesma passagem para entender seu significado? Você suspeita, enquanto escreve, que sua habilidade para expressar o ponto crucial de seus pensamentos anda um pouco falha ou reduzida? Olha isso daqui. Perguntas para vocês fazer, meu amigo. Se você é esse tipo de pessoa, parabéns. Ou parabéns não, né? Ironicamente, parabéns. Você está piorando a sua capacidade de vencer na vida. Você precisa voltar a ler. Ela percebeu, e eu também percebi isso, que quando eu fiquei muito tempo lendo na internet, nas redes sociais, aconteceu a mesma coisa que ela. Eu lia na superfície muito rapidamente. Na realidade, eu lia rapidamente demais para compreender níveis mais profundos, o que me forçava a retornar constantemente no texto e a reler várias vezes a mesma sentença com crescente frustração. Eu ficava impaciente com o número de orações e frases por período, como se eu nunca tivesse reverenciado as longas sentenças de Proust ou de Thomas Mann. Muita gente nem conhece esses autores. Eu me sentia agredida com a profusão de palavras com que Hesse julgava necessário, Hermann Hesse, usar período sim, período não. E finalmente o meu assim chamado processo de leitura profunda nunca vinha à tona. Ou seja, até a própria experiência de ler se tornou mais chata. As pessoas não entendem isso. É mais gostoso ler devagar. É melhor. Hoje as pessoas querem ler mais rápido, ler mais livros. Não é assim que você vai ficar mais inteligente. Existe uma confusão entre acúmulo de informações e desenvolvimento da inteligência. As pessoas acham que ficar mais inteligente é acumular mais informações mais rápidas. Não é. Naturalmente, as pessoas mais inteligentes que eu conheci tendem a ser as que leem mais devagar.
ler devagar, encontrar dentro do próprio livro os diferentes níveis de compreensão e com calma ao longo dos meses e anos desenvolver a sua inteligência ou o seu pensamento é o que vai te diferenciar dos outros. Eu tenho certeza, se eu pegar um cara que tenta fazer leitura dinâmica, lê 10 livros por mês, todo mês correndo, e um outro que lê com calma, devagar, e acaba lendo 2 livros por mês, o de 2 livros vai ser mais inteligente, mais confiável, um cara melhor para se trabalhar, um cara melhor para contar, porque ele tem paciência cognitiva. Então ele naturalmente vai estar mais no topo da cadeia alimentar. A conclusão que eu quero deixar aqui é: você precisa de menos tela, menos leitura de Instagram, menos leitura de textos curtos e de mais livros. A arma secreta, como diz o Dylan John, das pessoas será cada vez mais a leitura. Cada dia que passa, nós vamos ver isso. Quem lê, vence. E quem não lê vai ficar cada vez mais na mediocridade. Comece a ler hoje, imediatamente, todos os dias. Quero ouvir tua opinião sobre isso aqui nos comentários. E eu quero te pedir hoje para compartilhar este vídeo com alguém que você acha que precisa começar a ler, ou algum amigo seu, alguém que vai se interessar por esse assunto. O seu compartilhamento é muito importante para o crescimento deste canal. Então, compartilhe esse vídeo com algum amigo que você acha que pode se aproveitar dessa informação. Tamo junto!